Oi pessoal, tudo bem? Ralph Peter com vocês novamente, programa Livros em Revista, que vai ao ar toda quarta-feira às 19 horas, gerado pela nossa BCC Television e agora também no nosso próprio canal no YouTube. Você pode escolher quando nos ver a qualquer momento do dia, noite, madrugada e assim por diante. Sempre temos, como falo nesses 12 anos de batalha, o firme propósito de levar até vocês um bom entretenimento com um elevado teor de cultura. Desta feita, naturalmente não poderia ser diferente, temos aqui uma cultura muito interessante, que há muito eu não via uma dedicação tão flagrante. Estamos falando de uma pessoa que se dedica a eliminar dor nas pessoas. Dedica-se quase que integralmente, pelo pouco que eu ouvi. Estou falando do Dr. Pedro Ming, que trouxe ao mundo, Pedro Ming Azevedo, que trouxe ao mundo um livro de fundamental importância para todos nós, porque afinal de contas, como eu estava falando há pouco, não existe pessoa que não tenha no seu dia a dia e no decorrer de toda a sua vida, seja qual idade que ela tenha, um pouquinho de dor. E o seu livro bate justamente numa dessas teclas, que a dor é universal, mas ele trouxe ao mundo o livro A Ciência da Dor, sobre fibromialgia e outras síndromes dolorosas. Estou falando, como diz o Dr. Pedro Ming Azevedo, reumatologista, autor de diversos livros na área médica e propala os seus ensinamentos em algumas entidades hospitalares no Brasil. Lançou, como falei para vocês, esta obra aqui, que me mostrou coisas que a gente ouvia falar, vai na internet, você acha isso, você acha aquilo, mas não com a exatidão, a retidão e a honestidade que este livro contém. Mestre, muito obrigado por ter vindo. Veio de Curitiba, nos honra essa tua vontade de vir nos visitar. Realmente fiquei bastante tocado. É um prazer, é uma honra, eu diria. Muito obrigado. Isso é uma gravação, não, né? Não, é uma verdadeira honra. Muito obrigado, muito obrigado. Escuta, me fala uma coisa. O que te moveu efetivamente a escrever um livro dessa natureza que é de uma amplitude absurda? Claro que você, acredito, não deva ter esgotado o assunto aqui. Não existe algum jeito de esgotar qualquer assunto no planeta? Não existe, né? Felizmente não, né? Felizmente não, exatamente. Uhum. Mas o que me levou a escrever esse livro foi uma necessidade real. Na verdade, eu acho que as buscas verdadeiras vêm de uma necessidade real. Uhum. E essa necessidade real derivou de, primeiro, uma necessidade do médico que existe em mim e também na necessidade da pessoa que eu sou. De fato, o leigo pensa que não existe essa diferença. Não existe essa diferença. O médico diferença. não morre nunca, né? Não fica doente, nada. Exatamente. Várias passagens do livro, por exemplo, eu me refiro a situações que eu vivi. Então, não tem, como você disse, qualquer pessoa passa por situações de dor e o que vai levar às consequências disso é como a gente se relaciona não só com a dor, mas como o mundo. Então aí está o Pedro pessoa nesse livro. E o Pedro médico, cerca de 30 a, depende da definição, 60% do consultório de um reumatologista são o que a gente chama de síndromes dolorosas funcionais. A fibromialgia é a mais famosa entre elas, porque é a mais bem definida e a mais frequente também, mas tem outras síndromes funcionais. Então, esse livro foca em fibromialgia e se expande para as outras dores funcionais. Dores funcionais, só para definir, nosso ouvinte não é obrigado a saber o que é isso, são aquelas dores que não têm nenhuma causa orgânica, física por trás. Tá. Na prática, como a gente sabe se uma dor é funcional ou não? O médico tem que saber, hein? Olha, você tem que saber. O médico deveria saber. E não sabe. O médico muito frequentemente não sabe. E quando sabe, não sabe o que fazer com ela. E esse é a busca desse livro. Por essa razão que esse livro foi escrito.
A percepção, eu comecei a escrever lá pelos meus 40 anos de idade, com, sei lá, mais de 15 anos de consultório, ou nas melhores faculdades, de que o médico, em geral, não sabe o que fazer com essas dores. Quando sabe diagnosticar essas dores? Isso que eu ia te perguntar. Eu estava esperando você declamar aí, porque eu acho que o diagnóstico é o ponto fundamental desse negócio. Né? É o ponto fundamental. O diagnóstico correto. Eu diria que é o melhor, é o ponto mais fundamental até agora, até porque a medicina tradicional é muito limitada no tratamento. Então, pelo menos o diagnóstico a gente tem que saber fazer, concorda? No mínimo isso. Porque, pelo que eu conheço algumas pessoas que tiveram esse diagnóstico de fibromialgia, que corre o risco de ficar parecendo virose. O sujeito tem um negócio, não sabe o que é virose. Virose. A não ser, é fibromialgia. Mas a fibromialgia que eu conheço, e naturalmente sou um leigo absoluto nesse assunto, felizmente nunca passei por isso, é que ela não tem cura. E você fica à mercê de medicamentos, de testes e tal, e não sei o quê, e alguns chegam a pensar, não, eu estou ficando maluco, que essa dor não existe. Já falaram para um amigo meu, olha, essa sua dor, ela é de fundo de depressão, você não tem a dor, você sente a dor, mas a dor não está aí. É uma loucura isso. É uma loucura, Ralph, é uma loucura. E esse que você está contando é o dia a dia do fibromialgico, ou das pessoas que têm dores disfuncionais. Então, para começar, a regra é que elas tenham passado por um número gigantesco de médicos, exames e especialidades até que o diagnóstico é finalmente feito. Ficam trocando de médicos e especialidades, ninguém define, ninguém mostra, ninguém explica, e mesmo quando alguém fala fibromialgia, olha, veja que você tem a fibromialgia, tem essa conotação, algumas conotações. Primeiro, essa coisa de, eu não sei bem o que é a fibromialgia. Logo, o paciente fala, não engoli essa história, vou continuar procurando. Ou tem uma conotação pejorativa, isso é só da sua cabeça. É frescura. É frescura. Isso é só você querendo chamar atenção. É igual o cara que tem depressão. Depressão, pô, tem tanto que tem um ditado americano, se você está com depressão, vá ao shopping, faça compras. É igual a fibromialgia, não, deita um pouquinho que passa lá. Bom, não é bem assim, obviamente. Claro. Você tocou numa coisa, existe cura por trás disso? Então, esse livro, essa é uma pergunta que, resposta bem capciosa. Primeiro, se a gente fala em cura de fibromialgia, a gente estaria falando de fibromialgia como uma doença. E uma das coisas que eu discuto nesse livro é se fibromialgia devia ser chamado de doença. E aí depende da definição que você tem. No teu modo ao final, né? O que é? Resuma seu livro em uma frase. Não. É lógico que um livro com 300 páginas. Você não resume numa frase, mas pelo menos dá uma dica. O que você numa acha? Frase é uma personalidade. Personalidade? Numa palavra, é uma personalidade. É um jeito de ser. É um jeito de se relacionar com o mundo e com nós dentro do mundo. É um jeito de ser, inclusive, altamente funcional até um nível, mas tem efeitos colaterais. O que é altamente funcional, então? Tem um autor na década de 70 que tentou separar a fibromialgia em dois tipos. Eu vou pegar um que eu chamo de tipo 1, que é o mais típico, eu vou te descrever ele e você vai entender. São geralmente mulheres, assim, 9 mulheres para cada homem, então é uma prevalência de mulheres, que são, primeiro, altamente eficazes, perfeccionistas, centralizadoras, que arrumam a casa, tomam conta dos filhos, se preocupa com o marido, marca a consulta do marido, do check-up do marido. Comanda a casa do vizinho. Comanda a casa do vizinho. Todo mundo que pede ajuda, ou mesmo que não pede ajuda, ela já está preocupada em como poder ajudar essa pessoa. Não fala não. Tem uma enorme dificuldade em falar não. E vai centralizando e vai colocando as coisas
com um enorme senso de responsabilidade. Um peso, em resumo. E isso acaba se tornando um peso, por um lado. Você descreveu uma pessoa do meu relacionamento, mas é isso aí. Se ela com sim, fibromialgia. muito provavelmente ela tem dor. O tempo todo. Por quê? Porque, por um lado, isso é altamente funcional. Primeiro, são pessoas super voltadas para o ambiente social, ou seja, super preocupados com o outro, super empáticas. São pessoas muito responsáveis. São pessoas com ótima índole, em geral, preocupadas com os outros e com o ambiente. Extremamente fraternas. Fraternas é uma ótima palavra. São pessoas eficazes, altamente eficazes. Puristas, provavelmente. Que é tudo direitinho. Puristas. E no purismo existe também um lado negativo disso, que eu concordo com o lado negativo. Não é só isso tudo, estou falando a parte positiva, a parte negativa, obviamente. E aí vai um recado para o fibromialgico que está se vendo nisso. Que isso, obviamente, é o lado bom. Né? Estou falando, e eu acho ótimo. Oxalá tivessem mais gente assim no mundo. O mundo seria um lugar melhor. Mas tem um outro lado nisso. Como essa pessoa é altamente centralizadora, e como ela faz tudo muito bem, ela apaga as pessoas em volta. Ela diminui a possibilidade das outras pessoas crescerem. Inclusive errarem e aprenderem com o próprio erro. Porque ela já está falando, não é assim, vou te explicar. É o avô ensinando o neto. Que é um horror, né? Que é um horror. Então essas pessoas, inclusive, aí tem o que faz uma pessoa ser fibromialgica? Eu vou juntar, estamos falando várias coisas, mas eu acho que esse link é importante. O que transforma pessoas em fibromialgica? Tem um monte de situações. E nessa conversa, e o livro a gente aprofunda um pouco isso. Mas uma das situações clássicas é uma situação onde, por exemplo, a mãe tem muitos filhos. E essa filha tem muitos irmãos. E ela fica, obviamente, qual é o valor de cada um dos filhos num ambiente desse? Se esvai. É difícil a mãe valorizar os seus 8 filhos muito bem, né? Concorda? Não tem nem tempo para isso. Nem tempo, nem realmente afeição, nem energia para isso, né? Existe uma escassez, digamos assim, de afeto a ser desenvolvido. Uma dessas mulheres, normalmente, vai pagar um preço de fazer uma inversão de papéis. Substituir. Eu vou ser a mãe. Eu vou ser o que meu pai e minha mãe esperam que eu seja. Eu vou ser a cuidadora, eu vou cuidar da mãe, eu vou cuidar... Normalmente o fibromialgico, tanto sexo masculino e feminino, mas isso é mais clássico no feminino, ele é muito bom em cuidar. E isso acontece desde a primeira infância. Cuidar dos outros, né? Dos outros. E com isso... ele fica para trás. Por um lado, ele fica para trás. Por outro lado, ele ganha importância. Em relação a esses 8 filhos, frequentemente, no fundo, os outros irmãos estão bem piores do que ele. Por quê? Porque ele acaba ganhando uma importância naquela matilha, né? Fala assim, olha, boa mesma é a Silvana. Porque a Silvana está sempre sustentando tudo. E aí você deposita todas as tuas fichas na Silvana. Todas essas fichas na Silvana. Logo, se ela não ganha o amor materno, que é o que a gente busca, digamos assim, ela ganha naquele momento uma importância. Ela se sobressai na matilha. Se sobressai na matilha. E qual que é o lado negro disso? Na cabeça da tal Silvana, o valor dela necessariamente passa por fazer, carregar, ela necessita se sentir importante. Não, ela necessita ser importante. Todos nós precisamos ser importantes. Sim, mas tem um grau, né? Eu sei o meu grau e você sabe o teu. O problema é que, para essa pessoa, eu só tenho valor se eu carregar os outros. Se eu não carregar os outros, eu não tenho valor. Escuta, me fala uma coisa. Aí você já entra na parte não neurológica, mas na psicológica. Né? Psicológica.
Essa é a parte psicológica. E, obviamente, eu citei aqui uma situação, que é muitos filhos, mas existem infinitas situações. O que podem levar a isso? O que elas têm em comum? Elas têm em comum... eu vou colocar dessa maneira, em vez de falar, vou sair do psicológico, vou entrar no médico, no tecnológico, vamos dizer assim, que é uma linguagem que hoje é vista com mais credibilidade. Tem um estudo que chama neuroressonância funcional, que no fundo a gente pega o Ralph, coloca numa máquina e essa máquina vai mostrar em tempo real quais áreas você está usando. Acende a luzinha lá na área do cérebro que você está usando. Puseram então fibromialgicos nessa máquina e pessoas que não têm fibromialgia nessa máquina. Qual a diferença entre o cérebro fibromialgico... Como ele reage, age e reage. ...do cérebro normal? E a resposta é, o fibromialgico acende a luzinha na área de medo e reação ao medo, ou seja, o controle que o medo precisa, com muito mais frequência, com gatilhos muito mais suaves, e triggers, né? Gatilhos muito mais suaves, e permanece lá por muito mais tempo e mobiliza muito mais as estruturas em reação ao medo. E fica latejando ali. Fica lá. Em resumo, como é que se traduz o exame na sociologia da história? O fibromialgico, ou de certa forma todos aqueles que têm dores disfuncionais, né, eles têm uma coisa em comum. Eles têm uma percepção da realidade de uma maneira com mais fragilidade. Eles têm uma sensação de vulnerabilidade. O mundo, a qualquer momento, pode despencar. E vai precisar de mim. Que é pior, né? Exatamente. E para que isso não aconteça, então, primeira primícia, o mundo pode despencar a qualquer momento. Segunda primícia, se isso não vai acontecer, depende de mim. Eu preciso fazer com que não aconteça. Eu preciso manter os pratos no ar. Sabe aqueles pratos chineses que você fica equilibrando? Eu preciso manter todos no ar ao mesmo tempo. Pergunta, como uma pessoa dessa dorme? Perfeito. Não dorme. Acorda já dolorida, cansada. Nem dorme. Acorda implica que ela dormiu. Quando dorme, dorme superficialmente. E mesmo quando dormem profundamente, porque tem alguns fibromialgicos que dormem profundamente, dormem contraídos. E acordam todos doloridos, dor no corpo todo, dor aqui, bruxismo, esmagam, apertam, todos travados. Nossa Senhora. Você não está sendo escatológico, você está sendo bonzinho. O fibromialgico que está nos assistindo olha e vai falar assim, meu, esse sou eu, não tem nenhum exagero nisso. É assim. Que horror. Escuta, quando que a fibromialgia foi, com aspas, descoberta? Quando que você deu o primeiro diagnóstico, olha, isso aqui vai se chamar fibromialgia? Porque no livro você explica até a origem da palavra. Não sei se é o caso de você fazer isso, mas quando que foi efetivamente... Quando isso veio à tona? Concordo contigo, a origem da palavra não é tão importante assim, mas a história é importante no sentido de que o reconhecimento de que tem essas síndromes dolorosas que não tem nada por trás vem desde o final do século XIX. Agora com nomes que variam, nomes que não eram aceitos ou nada por trás. E mais recentemente, o mais importante disso é que em 2010... o American College of Rheumatology, o ACR, que é o Colégio Americano de Reumatologia, ele fez critérios a partir dos quais a gente pode dizer se alguma pessoa tem fibromialgia ou não. Então, o diagnóstico foi definido em 2010. Que é a recente. partir disso. É super recente. Em termos médicos, isso é recente. Quer dizer, fala-se desde o século XIX dessas síndromes dolorosas. Sim, eu acredito até que a tecnologia deve ter ajudado um bocado nisso. Não? Ajudou um bocado na incompreensão, para saber que não tem nada por trás, ou a partir do momento que a gente começou a entender um pouco mais, a gente falou assim, vamos dar um diagnóstico para isso, vamos inventar um nome para isso.
E essa é uma grande crítica ao diagnóstico. Voltando àquela ideia, é uma doença? O diagnóstico de fibromialgia não é uma bola na caçapa. É pegar a mesa e ficar fazendo assim para as bolas caírem, sabe? É absolutamente artificial e super criticado. Em vez de pegarem pessoas que têm uma doença e falar o que tem essas pessoas para a gente chamar de doença, eles pegaram o seguinte: vamos pegar um monte de gente aqui que a gente acha que tem essa doença. Mas por que você escolheu essas pessoas? Meio do nada, juntamos assim um grupo e vamos fazer o seguinte: o que elas têm lá? O que é em comum e diferente do resto? Então, partiu a partir de um grupo artificialmente selecionado que falou, vamos chamar isso aqui de fibromialgia, então vamos partir disso e vamos dizer Até porque era um termo até então que não tinha cunho, não tinha. Se inventou praticamente. Se inventou. Então começa aí digamos assim, a resistência ao diagnóstico e até a coisa pejorativa do diagnóstico. Esse diagnóstico é inventado, Ralph, é uma besteira. E realmente, medicamente falando, a gente biopsia, a gente corta, a gente põe na ressonância, a gente não vê nada errado na carne que está doendo, na pele. Tem até vários estudos recentes que falam assim, não, mas tem uma alteração de neurotransmissores. Tem. Tem outro que é recente que fala assim, olha, eles viram que tem mais receptores para dor na pele? Tem. Mas alguém acha que isso é o evento inicial? Quem tem mais receptor vai desenvolver fibromialgia? Ou acha que isso é uma consequência? Ninguém acha que esse é o evento inicial. Os que falam que é o número de receptores na pele, ou neurotransmissores, ninguém está achando que achamos a causa, o número de receptores. Não. O número de receptores na pele está aumentado, isso é causa ou consequência? E o autor nem tenta falar isso, porque para a gente dizer que é causa-consequência na ciência é super difícil. É muita responsabilidade. É muita responsabilidade. Mas quando você pensa assim, olha, desliga o microfone, o que você acha? Você, não, isso é consequência. O que vem primeiro, hoje a gente sabe, é realmente uma série. Tem uma parte genética? Tem uma parte genética. Foi visto? Genética? Isso? Genética. Nossa Senhora. Tem. Claro que tem, Ralph. Genética está por trás do que nós somos, está por trás de qual é a sua altura. Está incluído lá, né? Claro, tem um pouco de genética, mas é muito interessante ver como a genética influencia pouco. A genética tem uma influência em algo como 50% dos casos. Que não é pouco, né? Não é pouco se fosse determinante. Eu tenho esse gene, eu vou ter fibromialgia. Mas não é determinante. Essa influência não é determinante. Eu posso ter todos os genes para fibromialgia e não ter nenhuma fibromialgia. Não é um lance de cara ou coroa, né? De jeito nenhum. E eu posso ter nenhum gene para fibromialgia e ter fibromialgia. Fala uma coisa, quais são as outras síndromes dolorosas que... Você tem 4 minutos para falar isso agora. Tirando, porque a fibromialgia é o foco em função da sua importância e da magnitude, que parece que uma boa parte da população sofre deste mal. Verdade. Quais são as outras? Porque você é o reumatologista. Sim, sim, sim. Isso depende de onde você vai conseguir colocar a definição de dor disfuncional. Vou dar um exemplo aqui. Síndrome de cólon irritável, que eu tenho cólica intestinal de vez em quando, ele trava, às vezes ele solta, eu faço um monte de exames e não tem nada no meu intestino. Isso é uma dor, é muito mais do que dor. Eu tenho solta intestino, prende intestino, etc e tal, mas hoje está dentro das dores disfuncionais. Disfuncionais. Ou seja, que não tem uma causa definida. Certo. Então, quais são as outras dores disfuncionais? Ou funcionais? Concordo da sua colocação. Desfuncional, porque tem uma desfunção, não está funcionando bem, mas também chamado de funcional. É uma delas, não tem uma causa definida. Dor lombar. Todo mundo tem dor lombar, mas tem aquela que é crônica. Que definição de crônica? Permanece por mais de 2 meses. Isso é a definição de crônica. Uma dor lombar. Você vai fazer uma ressonância, não tem um tumor lá, não tem uma hérnia lá, e ela permanece por mais de 2 meses, isso chama uma dor funcional, é outra síndrome. Putz, mas dor lombar, todo mundo tem uma época na vida. Pois é. Dor temporomandibular.
que dói essa articulação aqui, exatamente como a fibromialgia, porque a pessoa aperta demais o tempo todo, durante Aí o sono. tensão. Seria fruto de tensão? Estou perguntando, não estou... Sim, por Ralf, isso. mas Tipo, todo mundo que tem Para tensão... apertar aqui é porque o cara fica... Mas todo mundo que tem tensão tem essa dor? Não. Todo mundo que tem essa dor é mais tenso do que a população geral? Não. Tem algo mais do que isso. Entendeu? Eu coloco minha tensão aqui. Assim como o cara que tem dor lombar, eu coloco minha tensão na lombar. É como Tensão eu lido com a tensão. Ou mal utilização, né? O cara que senta com o peso todo, tem gente que senta na ponta da cadeira e fica assim. É confortável? Talvez, mas eu imagino que a espinha do cara vai pro brejo. Vai pro brejo. Imagino, né? Não sei. Sim, mas a gente está falando da mesma coisa, Ralf. Causa dor isso, não? Causa dor, mas o cara tem uma dor, ele não vai ficar 2 meses com dor contínua, porque se ele está com dor, ele vai parar de sentar assim. Eu estou com dor, eu percebo que assim, eu vou parar, eu vou sentar direito. O cara que tem uma dor disfuncional, não importa se ele senta assim, assado, ele vai ter dor. De qualquer jeito. Ele vai ter dor. Por quê? Porque você falou assim, ele é a tensão? Não. É o jeito que eu reajo à tensão. Como você trata o teu organismo. Como eu trato o meu organismo, como eu reajo à tensão, como eu reajo às emoções. Que é mais importante, né? No final das contas. Mas fala uma coisa. Agora eu vou te fazer uma pergunta de sacana mesmo, que vai te colocar numa saia justa miserável. São as melhores. Vai te colocar numa saia justa miserável. E a medicina hoje está preparada para enfrentar toda essa enxurrada de causas disfuncionais? De jeito nenhum. Não, tá? Ralf, de jeito nenhum. De jeito nenhum. E é que todas as pessoas têm dores funcionais. Vamos concordar comigo. Quantos médicos vocês já passaram? Quantos remédios já tomaram? Quantos remédios vocês já tomaram? E olha para trás, vocês estão melhores hoje? Então, a resposta é não. E hoje, eu falar isso nem é mais tão polêmico, Ralf. Por exemplo, teve uma revisão sobre o tratamento de fibromialgia, as diretrizes para o tratamento de fibromialgia pelas sociedades especialistas no mundo todo, em inglês e espanhol. O cara fez uma compilação, viu quais são as semelhanças e diferenças entre elas. Eles concordam com algumas poucas coisas. A primeira delas é: medicamento não é eficaz em longo prazo. Doutor, mas eu melhoro em curto prazo, tal. Eu sei disso. Você está com dor, eu vou te dar remédio, você vai melhorar. 6 meses você está com dor de novo. Em 1 ano você está exatamente onde você estava. E o fígado foi pro brejo. E você, fígado foi pro brejo, está cheio de efeitos colaterais. A grande parte dos pacientes param de tomar as medicações por causa dos efeitos colaterais. Outra parte para de tomar porque parou de funcionar. Mas o fato é que 1 ano depois, está todo mundo aonde estava. E isso não é no Brasil. Isso é no mundo todo. Nossa Senhora. Isso é no mundo todo. Gasta-se um enorme volume de dinheiro em diagnóstico, em tratamento, em medicação, em ressonância, em consultas médicas. A gente está falando de um volume de consultas médicas que são basicamente quase a metade das consultas médicas que se faz no mundo, em consultórios no mundo todo. É dor. É dores que não tem uma origem por trás, que é, digamos assim, o preço que a pessoa está pagando por carregar o mundo nas costas ou por não saber, não ter respostas melhores para lidar com as dificuldades da vida. Seria o caso, é uma perguntinha, isso é uma curiosidade, que não é uma sugestão, mas não seria o caso de aliar um tratamento medicamentoso com o psicológico? Já que elas correm em paralelo, melhor dizendo? É uma feliz colocação, porque me permite, no momento certo, porque eu acabei de dizer que o medicamento não funciona. Foi o que me veio à cabeça. E ao mesmo tempo falo assim: doutor, você não prescreve medicamentos? Eu prescrevo medicamentos. Yes, I do. Eu prescrevo. Então, por quê? Qual é a contradição nisso? Não é que medicamento é inútil. Medicamento é inútil com uso contínuo, não está resolvendo o problema. Ele não vai resolver o seu problema. Você não vai deixar de ter dor em longo prazo. Mas é altamente útil, primeiro, para te deixar estável
para fazer os próximos passos. Primeira coisa. Segundo, uma dor local se transforma com fibromialgia, se transforma em dor sistêmica. Então, por exemplo, se eu vou fazer atividade física, uma grande parte dos fibromialgicos, apesar de ser fundamental, não consegue fazer atividade física, porque quando eu faço atividade física, eu saio todo dolorido. E se eu saio, como você sai, como eu saio, como todos nós saímos. Só que por fibromialgia, aquela dor que a gente sente de fazer atividade física... A dor muscular que a gente sente. A dor muscular leva à crise de fibromialgia. Nossa Senhora. Então, eu não consigo fazer atividade física, que é fundamental para melhorar a fibromialgia, porque eu tenho dor. Nesse sentido, se eu tomo um remédio para dor depois da atividade física, eu corto esse ciclo vicioso e permito que ele faça atividade física, e aí ele vai conseguir, em longo prazo, achar um jeito de fazer atividade física sem sentir dor. Então, não é que medicação não deve ser usada, tem que ser usada, não do jeito que é usada hoje pelos médicos. E não sou só eu que estou dizendo isso, o mundo inteiro está dizendo isso. Mas por que teu médico não está te falando isso? Porque teu médico não sabe como fazer isso. A culpa é dele? Ele é incompetente? Não. Médico no mundo nenhum sabe fazer isso. Esse arrogante desse médico dizendo que ele sabe, eu estou dizendo que tem várias propostas, e esse livro tenta organizar elas, para ajudar você a sair do que hoje você chama essa personalidade. Como eu falei, o que é a personalidade? O que é a fibromialgia? É uma personalidade? O que é uma personalidade? Personalidade, eu podia dizer assim de uma maneira simplista, é o conjunto é como você lida com a vida. E esse como você lida com a vida qualquer personalidade tem uma reação. Tem os lados bons e os lados ruins. Como eu estava falando agora há pouco, é sempre um cobertor curto. Né? Se eu cubro aqui a cara, os meus pés ficam para fora. Então qualquer personalidade tem seu lado bom ou ruim. Claro. O lado fibromialgia... Não seríamos perfeitos. Não seríamos perfeitos. Perfeito eu só conheço eu, o resto... meu cara. Desafortunadamente, o nosso tempo se esgotou já há algum tempo. O pessoal da técnica está me batendo. Desculpa, né? Então tá ótimo. O papo é bom. Não só é bom, como muito útil. E eu quero te agradecer, principalmente, além da tua vinda de Curitiba, especialmente para cá. É um prazer. A tua honestidade, que sempre foi a batida do programa, como eu falei no início. A gente, para sentar-se aqui, nós não temos viés de credo, raça, religião, nada disso. A única exigência que eu faço efetivamente é um conteúdo honesto, que foi o que você acabou de propalar, e eu quero te parabenizar por isso, que todas as forças benfazejas do universo te mantenham assim. Obrigado. Honesto, competente e que queira espargir conhecimentos pelo mundo, como você fez com o livro. Vou ter que ler o nome A Ciência da Dor, sobre fibromialgia e outras síndromes dolorosas. Te desejo muito sucesso, principalmente porque nós precisamos disso, desta honestidade, deste caráter célere, firme e forte que você acaba de demonstrar. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Muito honrado. Obrigado mesmo. Obrigado pela oportunidade. Pessoal, eu quero, antes de terminar mesmo, agradecer ao nosso pessoal da técnica, Luciano, Verão, Márcio, que sempre nos colocam aí nessas maquinetas imprescindíveis que hoje nós temos, a Maria Estela Guedes, que através do seu site tiplov.com, a partir de Lisboa, nos insere em todo o universo lusófono, dando-nos uma audiência muito grande e principalmente bastante gabaritada, muito equilibrada. E também ao pessoal da pluricom.com.br, que pautou esse nosso grande agora amigo da casa, que eu espero volte mais vezes. Se você tem um outro livro que está no forno aí, Estou para fazendo. Popularizando o termo. É uma versão mais amigável, menos científica e mais prática e pragmática. Perfeito. Queira Deus mesmo e todas as forças, como eu já falei, que você tenha muito sucesso. Muito obrigado. Mesmo. Pessoal, muito obrigado pela paciência, principalmente a audiência. Até a próxima. Tchau, tchau.